quando nós começamos a olhar para dentro de nós, às vezes dá vontade de fugir. Mas não fujam, pessoal. Porque quando você começa a conhecer você, quando você começa a parar de criticar o outro e passa a analisar quem você é, você passa a vencer o seu maior inimigo, que não está lá fora. O seu maior inimigo está dentro de você. Está no seu coração. Lembra, não precisa falar nada para ninguém. Só faz. Só faz. Não anuncia nada para ninguém que você vai fazer. Só faz os baratos. E vai fazendo, vai fazendo. Quanto mais você faz, mais ocupado você está. Mais sua mente está ocupada. O mundo é movido a sonhos. Se a gente for olhar a história da humanidade, todas as grandes transformações sociais, políticas, todas as grandes obras de arte, as descobertas científicas, a gente vai encontrar o sonho de alguém por trás desses movimentos. Sempre encontra o sonho de alguém que teve um desejo muito forte, alguém que teve uma perseverança, determinação, lutou para transformar esse sonho, a ideia, a descoberta científica, a obra de arte, a ópera. O que a vida tem que ter para valer a pena? A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria, e aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Qual a sua habilidade em recuperar um fracasso? Isso recebe o nome de resiliência. E os grandes líderes, os grandes gerentes, os grandes diretores empresariais, uma das características que essas pessoas têm de dirigir em grandes empresas é que elas têm essa habilidade chamada resiliência. E essa resiliência, essa capacidade de você levantada, fazer a síndrome do fênix, do pássaro que queimava e renascia das cinzas. Essa síndrome fênixiana, essa síndrome de resiliência. A boa notícia é que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. Talvez você esteja desorientado nos seus pensamentos. Seus pensamentos que pensam só besteira. Pensamento de desistir de tudo, pensamento de desistir da família, pensamento de desistir do seu casamento, pensamento de desistir dos seus filhos, pensamento de desistir do seu trabalho, pensamento até mesmo de desistir da própria vida. Eu não sei como é que você está. Talvez você está desanimado. Ei, sabe quando você está no fundo do poço e de repente vem uma luz? É como se viesse agora uma luz do túnel, a luz da fé. Eu estou nessa situação também, talvez pelos meus pecados, talvez pela minha própria culpa, talvez pelas minhas misérias. Eu estou nessa situação e você tem que dizer para Deus: Deus, talvez a minha vida não anda para frente, talvez a minha vida não está abençoada, talvez minha vida está toda empacada, talvez por minha culpa, pelos meus vícios, pelas minhas mentiras, pelas minhas invejas, pelo meu mau caráter. Mas uma coisa eu te peço, tem piedade de mim. Não existe vida fácil. Se alguém acha que existe facilidade na vida, não para nós. Existe o 1% do mundo que concentra 90% da renda, os bilhardários, cujos filhos têm facilidade, porque os pais estão batalhando. Você acha que o Jeff Bezos dorme?
Você acha que o Bill Gates dorme? Ah, você tem que fazer aparecer a oportunidade. Isso é bem legal em discurso de coach motivacional. Vida real, amigão, você tem que acordar todo dia de manhã cedo e trabalhar. E às vezes quando você volta para casa, você volta e a oportunidade não vai bater ali na tua porta. O maior inimigo que pode existir na sua vida é quando você perde o controle de si mesmo. Quando você perde os seus valores e deixa de se apaixonar, de amar você mesmo, de fazer alguma coisa importante para você que sirva para mais alguém. Quando você perde o grau da sua própria importância, ninguém tem poder sobre você a não ser que você deixe. Então você só vai ter um grande inimigo se ele for você mesmo. Porque por maior que seja alguém que tenha maldade com você, isso só vai acontecer se você der poder à pessoa. Só porque eu não tenho dinheiro, não falo inglês, não tenho um diploma, isso não me impede de sonhar. Porque eu acho que sonhar é essa capacidade intrínseca que a gente nasce com ela e que a gente não pode deixar que as pessoas destruam esse sonho. Essa convicção, essa vontade de fazer. E as pessoas que destroem os nossos sonhos, não se iludam, não são nossos inimigos, não. São os nossos melhores amigos, as pessoas que a gente confia. As pessoas que chegam para nós e digam, não, meu filho, por favor, foca, vai estudar, vai receber um diploma, você vai ter um emprego, estabilidade, e aí você vai conseguir o que você quer na sua vida. Essa é a maior mentira do mundo. Não deixem que destruam os seus sonhos contando essa grande mentira. Que você não pode fazer alguma coisa só porque você não tem essas credenciais. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. O material resiliente, ele mantém, ele preserva a sua identidade diante das pressões ou estresse. O elástico, você estica e ele volta ao seu tamanho original, pelo menos próximo a ele. Um vidro parece tão duro, mas um pequeno trauma o estilhaça. Muitas pessoas são como um vidro, arrogantes, autoritárias, egocêntricas, mas um pequeno estresse os tira do ponto de equilíbrio, estilhaça a sua segurança. A água é muito resiliente, não discute com ninguém, ela contorna os caminhos e supera os seus obstáculos. Você se comporta como um material rígido quando alguém te contraria, te critica, te rejeita? Ou você se comporta como a água que contorna os obstáculos e não se curva à dor? E não compra aquilo que não lhe pertence. Sabe, a vida acontece no improviso, sabe? Acontece no dia a dia, acontece a gente descobrindo coisa nova. Se a gente for ouvir o que os outros têm pra falar, a gente nunca vai seguir o que a gente tem verdadeiramente dentro da gente. Isso é meio triste, mas é sincero. A gente precisa seguir o que nosso coração diz, a gente precisa estar ouvindo o que a gente tem aqui dentro e seguir, cara. Por mais, sei lá, talvez triste seja pros outros, mas não faz mal, são os outros, e os outros são só os outros. A gente é nosso melhor amigo, nosso trabalho, o que tá perto da gente, o que a gente faz, nossos hobbies são nossos melhores amigos, o resto são colegas, pessoas próximas e tal, mas elas são muito voláteis, né? A segurança da gente mesmo, ela é muito mais bonita, muito mais profunda. O mundo, o nosso mundo externo, que a gente almeja, a gente precisa perder um pouco às vezes do nosso mundinho, e tudo bem. Eu não tô dizendo que você tenha que fazer isso, eu tô dizendo que é necessário fazer caso você sinta isso. Você tá muito bem resolvido e tá ótimo, né? Não precisa se cobrar.
né? Às vezes as pessoas ficam também, nossa, minha vida é tão normal e todo mundo fazendo tanta viagem, tanta coisa, mas você tá feliz assim? A gente pode ser confuso, a gente tem que se respeitar no meio da confusão, a gente tem que conversar com essa confusão e entender que a vida são grandes elevações de confusão. A gente tá mais confuso, menos confuso, sentir perdido, tudo bem se sentir perdido, faz parte, a gente tá aqui. Acho que a gente tem que se deixar um pouco levar, tipo um rio, e vai aproveitando as paisagens que vão surgindo, sabe? Vão curtindo esse momento, curte a confusão. Uma hora essa certeza vai vir, então você vai sentir. Confia que teu coração vai saber fazer essa triagem do que é bom pra você ou não, entende? Você só tem que ter sensibilidade pra perceber. Deixa a confusão, deixa o redemoinho vir, não tenta fugir sempre da confusão, deixa ela te levar um pouco, sabe? Deixa fluir, uma hora ela vai parar e o teu coração vai saber onde parar, teu coração vai saber o que tem que ser feito. Confia no teu poder, confia na vida, no poder da vida de distribuir bons momentos. Nem sempre a sua cabeça e o padrão vão te ajudar a escolher o melhor pra você. Teu coração e a tua verdade vão escolher. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Não empodere o outro sobre você. Empodere você sem querer se sobrepor ao outro. Não precisa, não se preocupe com o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Então se preocupe com você. Por isso que eu falo por experiência própria, o meu maior inimigo sempre fui eu mesmo. É quando você deixa a vaidade se confundir com ousadia. Você acha que está sendo ousado, não, você está sendo vaidoso, inconsequente. E a pessoa continua apelidando de ousadia para se sentir o cara. A hora que ela cresce, ela automaticamente atrai a arrogância, a prepotência e a surdez. Você fica arrogante, não acha, só que nunca você acha que é. Você acha que está sendo ousado, que você está sendo firme, que você está tendo atitude. Não, você está arrogante. Você perde o senso de humildade e perde o controle emocional. Então, por experiência própria, todas as vezes que eu me ferrei, é porque eu deixei que a minha vaidade se sobreposse à minha humildade. E aí vem a arrogância, vem a prepotência e vem alguém que vem me destruir, que sou eu mesmo. Todo bem que nós podemos fazer, nós dependemos de mais um, de outro. Ninguém faz sozinho. Você quer fazer o bem, receber o bem, você depende de alguém. Agora, para você fazer o bem, você só depende de você. E para fazer o mal, também. Então, na realidade, para você fazer o bem, basta você ter boa vontade. Aí você agrega mais alguém e soma. Tudo é você. Olha para você. Por isso que eu falo, olha para dentro. Tá tudo aí. O que você quer ser? Olha quanto tempo você ainda tem. Seu tempo vai acabar. O que você pode fazer para transformar? Tá tudo aí. Ah, mas o outro... Não, peraí. O mundo tem 8 bilhões de outros. Olha para você. É você que tem poder. Vai pro espelho, se encontra, dá um sorriso pra você, desperta essa criança que tá dentro de você. Ela é sensacional. Você não tá usando a criança que tá dentro de você. As pessoas ficam doentes, vão pra Einstein, pra filho libanês, tem doenças delicadas. Então, olha pra dentro. Quem tá criando isso é você. Faça você o seu propósito. Faça a diferença pras pessoas. Queira deixar um legado bacana, queira sorrir pra você mesmo, queira ter orgulho de você e que seu filho e sua família também tenham orgulho de você. Não importa o que o outro fala ou faz, é o que você pode fazer. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então é melhor sonhar grande. Que cada um de nós é do tamanho dos nossos sonhos. Mas isso não significa megalomania, porque a fita métrica está dentro de cada um. Só cada um sabe avaliar qual é o tamanho do seu sonho e a relevância desse sonho para si próprio. O importante é se realizar, ser feliz, ter sucesso naquilo que faz. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. A gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz, por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã.
única e exclusivamente para trabalhar trocando tempo por dinheiro, porque precisam de um salário no final do mês. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas principalmente aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja, porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. Se você não for capaz de obedecer a você mesmo, você não consegue obedecer ninguém, cara. Se você diz, amanhã eu vou acordar às 5 e vou fazer exercício, e se você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer? Pare de pegar tão leve com você. Você dá conta. As pessoas gostam de te achar e de te tratar que nem fraquinho. Você é forte. Quem não conhece a tua história vai falar mal do teu momento. Mas quem fala mal do teu momento não merece fazer parte da sua história. Por isso que existem algumas pessoas que ficam exatamente onde tem que ficar na sua vida, longe. Entenda que uma pessoa infeliz, ela vai falar mal de você independente do bem ou do mal que você fizer, porque quem é feliz vive, quem é infeliz vive vendo o outro viver. Independente da sua situação financeira, a sua situação profissional, nós podemos virar o jogo a todo momento e sempre dar a volta por cima. Isso significa que não é para mostrar para o meu vizinho, para minha família, para ninguém, esse meu poder de reinventar, o meu poder de viver em outro patamar. Hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Então nós devemos e temos que correr atrás dessa evolução contínua, dessa evolução permanente. Alguém já tentou destruir os seus sonhos? Alguém já tentou impedir que você desse passos? Alguém já tentou calar a sua voz? Eu já estou no fundo do poço e ninguém vai me parar. Eu não vou ter respeito humano. Eu não quero saber a opinião dos outros sobre mim. Eu não quero saber o que os outros vão pensar ou vão falar de mim. Eu vou continuar, mesmo que as pessoas falem mal de mim, mesmo que as pessoas me persigam, mesmo que aconteça isso, mesmo que aconteça aquilo, eu continuarei. Quando as coisas estão difíceis, talvez é o grande sinal de que você está no caminho certo. Você quer que Deus opere maravilhas, libertações, curas, milagres na sua vida? Você vai precisar abandonar as suas capas, abandonar as suas mentiras, abandonar as mágoas que você traz no coração de tal pessoa, porque tal pessoa me machucou, eu não perdoo, não falo e tenho uma mágoa cruel. Você vai precisar abandonar essa capa, porque você quer ter uma vida nova. A vida será sempre complicada. A vida será sempre muito mais marcada por decepções do que por momentos de júbilo e orgasmo. Sabendo disso, fica mais fácil dar a cara para bater, esticar o peito e encarar um caminho. Será difícil. Qualquer caminho escolhido será difícil. Não tem moleza para ninguém. Até mesmo quem é herdeiro, nasceu em berço de ouro, não precisa fazer nada, já tem dinheiro para 3 gerações. Sempre terá o medo de perder o dinheiro que tem. Resiliência é aquela capacidade de não desisto do meu propósito. A vida é isto. É cheia de obstáculos, de dificuldades, e a grande bênção é que a gente não desiste dela. Eu não consigo, eu escorrego, não dá certo. Eu quero um tal determinado emprego, mas eu não consigo, tem obstáculos no caminho. Estou trabalhando e tem uma pessoa que puxa o meu tapete, ele quer me destruir, ele não me quer bem, não tem importância, eu não desisto, eu vou encontrar o caminho de chegar onde eu quero. Muita gente olha para a vida buscando porquê. O porquê você não busca à frente.
Você olha para trás, você vê o que você fez, quem você foi, o que conquistou, quem você ajudou. Você olha os seus pecados e tenta se redimir. Você olha os seus acertos e tenta multiplicar. Mas o fato é que a gente olhou a vida e muita gente é infeliz porque está olhando para o lado errado. Muita gente esperando pelo que vai acontecer sem construir agora. A gente tem 5 sentimentos básicos, na realidade 6 sentimentos básicos, dos quais nas horas difíceis a gente acha que são 5 negativos e 1 positivo. A gente tem a alegria. Mas para atingir a alegria, você tem que aprender a lidar com a tristeza, com o medo, com a raiva, com a surpresa. E você tem que saber lidar com a repulsa. Por quê? Quando você observa a nossa luta pela felicidade, para atingir a alegria, se você não sabe usar a repulsa para se defender, você não sucede. Se você não sabe usar a tristeza para refletir, você não sucede. Se você não sabe usar o medo para combater, você não sucede. Se você não sabe usar a raiva para revidar, você não sucede. E se você não sabe usar a surpresa para aprender a agir rápido, você não sucede também. Então tudo que a gente acha que é ruim, ou a gente assume que aquilo é uma derrota e some diante da vida, ou a gente entende que aquilo é ferramenta e se realiza na busca da felicidade. Durante muito tempo eu já pensei que os meus maiores problemas eram causados pelas pessoas que estavam de fora. Mas não é verdade. Isso é muito injusto com as pessoas. O maior problema que quem causa somos nós. Se eu não estou lutando ao meu favor, eu não posso esperar que o outro venha me beneficiar de alguma forma. Não é o outro que tem que ficar olhando para mim e dizer, eu acredito em você. Não, sou eu que com o meu jeito de viver tenho que pegar as coisas na mão e dar conta delas. Sou eu que tenho que fazer, o inimigo não está fora, o inimigo está aqui dentro. E se tem alguém que pode fazer eu perder esse jogo, sou eu mesmo. Eu é que faço perder. O Walt Disney um dia disse, eu adoro o impossível, porque no impossível eu tenho muito menos concorrência. Por que eu vou limitar o meu sonho? Deixa que o mundo tente me limitar. Eu não. Perseverança e determinação. As pessoas não jogam a toalha nunca. Correm atrás dos seus sonhos. Vão realmente com empenho tentar realizá-los. A não acomodação. Isso às vezes as pessoas estão até bem sucedidas na vida. Profissionalmente, em casa, na família, sua saúde. Mas ainda assim as pessoas tentam se reinventar. Não entram naquela chamada zona de conforto. E ficam acomodadas. Então a não acomodação é uma atitude fundamental. Está sempre inquieto, em busca do próximo sonho, quando um já consegue ser realizado. A criatividade também é bastante importante. Teu momento não define a tua história. Independente do que você está passando agora, isso que você está passando agora no teu presente são reflexos do teu passado que não podem atrapalhar o teu futuro. Então, é a gente olhar para aquilo que a gente está vivendo hoje, entendendo que isso é um processo. É como a borboleta, né? Que antes de ser borboleta é uma lagarta, que ela entra no casulo e quem está de fora pensa, o que está rolando lá dentro? Então eu não sei qual é o teu processo, eu não sei o que você está passando. Eu sei que você vai sair desse processo uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, porque o teu momento não define a tua história. O fracasso, quando ele ocorre, ele pode ser um estímulo para você melhorar, ou se a pessoa não entende esse mecanismo, ela para com aquilo e fica lá no fundo do poço o resto da vida. Você é resiliente? Se não é, precisa aprender assim. Você é imperfeito, vivendo com pessoas imperfeitas. Você vai ser frustrado ao longo da vida, mas não compre aquilo que te não pertence. Você vai ser rejeitado, você vai ser criticado. As pessoas mais íntimas podem ser aquelas que mais vão te decepcionar. Mas isso faz parte do jogo da vida. Não queira que elas correspondam sempre às suas expectativas, porque você também as frustra, você também as decepciona. Seu pior inimigo é a natureza pecaminosa que está em você, que tenta todo dia te levar para longe de Deus.
Dentro de você tem duas naturezas, a carnal e a espiritual. A que você mais alimenta é aquela que vai prevalecer sobre a sua vida. Então, pior do que o diabo é a natureza pecaminosa que está em você. Essa natureza corruptível, essa natureza adâmica que veio de Adão, que tenta sempre nos levar para longe de Deus. Essa é pior. Pior é o teu eu, pior é essa natureza carnal, que tenta sempre ser mais orgulhosa, mais vaidosa, nos levar para longe de Deus, que não quer perdoar, que não quer amar. Isso que é pior. Porque na verdade, essa carne aqui, se eu alimentar ela, os meus pensamentos, a minha vida, a minha mentalidade toda vai ser declinada para ela. Por isso que a Bíblia fala que eu preciso alimentar o meu espírito. Porque quem anda segundo o Espírito, vive segundo as coisas espirituais. Alimenta o seu espírito e a carne vai morrer de fome. Seu pior inimigo é você mesmo. Quanto longe você já foi com o seu sonho? Ou você está esperando seu pai pagar sua passagem? Ou alguém te levar com as mãos de mãos dadas lá? Você está disposto a ser carteiro? Você está disposto a encontrar uma oportunidade lá do outro lado do Atlântico? E ter a coragem de fazer isso? De correr o risco? Porque essa é a única forma de você conseguir. Se você tiver essa coragem de errar, de cair e levantar de novo e construir aquilo que é a maior virtude do empreendedor, que é a resiliência. Sua capacidade de cair e levantar sistematicamente até acertar. Se você tem uma garrafinha de plástico na mão, de água, por exemplo, fechada, à medida em que o avião começa a descer, aquela garrafinha modifica de formato, como se ela perdesse, né? Como se alguma coisa ali dentro, o ar, alguma coisa acontece e ela modifica. Mas depois, quando o avião pousa e que nós voltamos a estar no horizonte da vida, essa garrafinha reassume o antigo formato. A isso, a física chama de resiliência, que é a capacidade de mudar de forma para suportar aquele momento e depois retornar. O ser humano é assim também. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. Que nós temos que parar de usar muletas e justificar o porquê que eu não estou conseguindo mais na minha vida. Comece uma coisa e vai até o final, você vai ver a magia desse resultado. Você está disposto a fazer o fácil ou o difícil? Se você estiver disposto a fazer o difícil, provavelmente você terá uma vida fácil. Agora, se você estiver disposto a fazer só o fácil, provavelmente você terá uma vida difícil. Sonhar é inventar o futuro. Realizações não é uma questão técnica, é uma questão de atitudes, e a criatividade, a intuição é muito importante. Confie na sua intuição, confie nela, ouça suas vozes internas, que elas vão, com certeza, fazer você perceber o caminho que você deve tomar para realizar o seu sonho. Eu não preciso lutar com o outro, eu não preciso matar o outro, eu preciso encontrar o caminho de chegar até lá. Que salto eu tenho que dar? Eu vou mais para a direita ou mais para a esquerda? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? E como que eu não desisto disso? E tento outra vez, e outra vez, e outra vez, até que eu consiga. E essa crença que eu acho que faz a diferença, e essa crença me fez ser o homem que eu sou hoje, de que eu posso sim desafiar o impossível e fazer aquilo que parece uma loucura, um sonho de olhos bem abertos. E é isso que eu quero que vocês entendam e que vocês acreditem no sonho de vocês e que não deixem que ninguém destrua o sonho de vocês. Não acredite nos ditos especialistas, aqueles que têm autoridade para destruir o seu sonho. Ninguém tem essa autoridade sobre você. Corra o risco de errar, erre, caia e levanta por suas próprias pernas, mas não deixe que ninguém te convença de que você não pode levar uma ideia para frente, que você não pode acreditar no seu sonho. Essa é de fato a maior mentira do mundo. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem, nos rouba o que temos de mais precioso. E aí, com as mãos vazias, cantamos as estrofes dessa música. Recordamos que o amor é mais forte que a morte.
recordamos que até mesmo os acontecimentos mais trágicos podem estar grávidos de esperanças e de aprendizados que nenhuma outra alegria poderia nos oferecer. A agilidade, a capacidade de fazer atrás. Não confie muito naquela ideia de que devagar e sempre a gente chega lá, porque isso a gente corre um risco sério de perder o timing, de perder o momento, e às vezes os sonhos não são realizados porque o momento passou. A gente tem que estar preparado para na hora que o trem passa na nossa porta, ou o cavalo selado passa na nossa frente, e estar preparado para agarrar aquelas oportunidades com unhas e dentes e fazer as coisas acontecerem. A minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Coloque um tubarão no seu tanque. Saia da sua zona de conforto. Não aceite não como resposta. É muito fácil aceitar o nosso fracasso. Difícil é se comprometer com o seu sucesso. Levanta-te. Coragem. Levanta-te. Não se prostes. Levante-se.